Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Pronto, señor Pedro. Acá están los originales. Ótimo. Deixa-me ver as rubricas do escrivão do rei. Sim, pronto. Está todo conforme yo mostrei a usted, ¿no? Pode o senhor ter confiança em mim. Perfeito. Mas surgiu uma pequena dificuldade. Como? E tenho certeza você concordará em aplainar. Mas como, senhor? Que dificuldade? Não, eu quero meu dinheiro. Infelizmente, eu só consegui 2,5 milhões. Se você aceita um cheque, eu poderei completar a quantia. Não, senhor. Não quero cheques. Não, parece-me que eu fui bem claro. 5 milhões em dinheiro batido. Nesse caso, nada feito. 2,5 ou nada feito. Pero, senhor, esses originais valem mais de 10 milhões. Qualquer museu de Europa pagaria uma fortuna por eles. Mas eu não sou museu. E se você pretende viajar amanhã, aproveite a oferta. Eu não posso pagar mais que isso. Está bien, senhor. Bueno, está certo. Bueno, senhor Pedro. Eu vejo que o senhor sabe tirar partido das circunstâncias, não? Está bien. Eu aceito apenas 12,5. Quem está batendo na janela aí? É você? O que é que está fazendo aí no jardim? Entre. O que foi que... Não! O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Assassinato do Antiquário. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. A porta do escritório está fechada? Sim, Valdir, fechada por dentro, ó. Ele não responde. Há pouco vi nos gritos, nas pancadas. Meu Deus, eu penso que aconteceu alguma coisa. Senhor Pedro! Eu vou arrombar a porta. Força, vá!
Dio mio! O patrão está caído perto da janela. Tem a cabeça cheia de sangue. Eu acho que foi agredido. Está morto. E o cofre da parede está aberto. Ah, vamos chamar a polícia. Os ladrões devem ter roubado tudo. Coitado. Mas deixaram um sinal de sua presença. Olha aquele guarda-chuva. É a primeira vez que eu vejo. O assassino esqueceu o guarda-chuva. Boa tarde, inspetor Santos. Boa tarde. Pois não? Como é que vai, delegado? Sente-se. Obrigado. Como é que vão as caçadas? Atualmente minhas caçadas são ótimas, inspetor. Apenas em 15 dias, este é o segundo crime misterioso no nosso distrito. O delegado entregou os pontos. 2 crimes? Cometidos pelo mesmo indivíduo? Não. O primeiro acaba de ser esclarecido porque o culpado entregou-se à prisão. Mas anteontem à noite mataram um antiquário na rua Desembargador Isidro, perto da Praça São Espênio. Sei. E até agora não conseguimos a confissão do culpado. Vocês prenderam o culpado? Não sei, né? O homem tem um álibi. No entanto, tudo indica que foi ele. Resolvemos apelar, então, para o Departamento de Polícia Judiciária. E por isso eu estou aqui. Conte-me a história, Borman. Vamos lá. Bom, no sábado passado, por volta da meia-noite, um rico e conhecido antiquário chamado Pedro, morador na rua Desembargador Isidro, foi morto no escritório de sua residência. Uma casa baixa, no centro de um jardim. O escritório fica numa das faces laterais e as janelas dão para o jardim. A residência não é luxuosa, mas tem seu conforto. Possui até um aparelho de ar-condicionado na sala. Quantas pessoas na casa, além da vítima? Os outros moradores da casa são um mordomo, chamado Valdir, uma governanta italiana, Lucrécia, e 2 criadas que estavam de folga na noite do crime. O homem foi morto com 3 ou 4 pancadas, feridas aparentemente com uma bengala. E quem encontrou o corpo? A governanta e o mordomo. Este último teve que arrombar a porta do escritório, que estava fechada por dentro. O assassino deve ter entrado por uma janela do escritório e agredido a vítima antes que ela esboçasse qualquer gesto de defesa. E roubou os originais do Dom Quixote. Os originais de quem? Do Dom Quixote, o livro de Miguel de Cervantes Saavedra. Segundo declarações da governanta, confirmadas pelo mordomo, o velho Pedro tinha acabado de adquirir uma obra raríssima. Nada mais, nada menos do que os originais do romance Dom Quixote. É mesmo? Escrito por Cervantes, E há quase 600 anos. Bom, se é assim, havia motivos para um crime. Uma obra dessas deve valer uma fortuna. O assassino roubou também 2,5 milhões de cruzeiros do cofre do escritório, que foi encontrado aberto. Como é que você sabe que havia essa quantia no cofre? Soube depois, ao interrogar as testemunhas. A vítima pusera 5 milhões de cruzeiros no cofre na tarde de sábado para pagar os originais do Dom Quixote. No entanto, no último momento, apenas pagou 2,5 ao intermediário. E quem foi o intermediário? O assassino, está claro, inspetor. Trata-se de um judeu espanhol chamado Jacó, recentemente chegado ao Rio. Há dias ele ofereceu os originais do livro ao antiquário e este se interessou pela aquisição. No sábado à noite, Jacó foi recebido pelo Sr. Pedro no escritório e concluiu o negócio. Bom, o mordomo e a governanta viram-no sair pouco antes da meia-noite, enquanto o Sr. Pedro permanecia no escritório. Ao ir embora, o visitante não se mostrava muito satisfeito, pois apenas recebera metade do que esperava receber. Foi embora, mas deve ter voltado. Alguns minutos depois, a governanta ouviu gritos e pancadas no escritório. Como já estava deitada, levou uns 2 ou 3 minutos para se vestir e foi bater a porta do escritório. O mordomo ouviu seus apelos e também apareceu arrombando a porta. Foi então que encontraram o cadáver. Tanto os originais do Dom Quixote como o resto do dinheiro, que devia estar no cofre, tinham desaparecido. Suponho que vocês tenham agarrado o judeu espanhol. Claro. Apanhamos o homem num hotel da Glória, onde estava hospedado há uns 15 dias. Tivemos sorte, sabe? Pois ele já estava de malas prontas para embarcar para a Argentina. Em seu poder encontramos apenas 2,5 milhões numa pasta de couro. E ele nega o crime, não é? Nega apresentando um álibi. À 00:20 já estava no hotel, de volta da Tijuca. Afirma que fez o percurso de ônibus, levando 40 minutos. Olha, se o crime ocorreu à 00:00, o que foi confirmado pelo médico legista, ele não poderia estar na Glória apenas 20 minutos depois,
por mais que o ônibus corresse. Bom, e até mesmo de táxi seria impossível. O álibi parece bom. Pois é. E não há nenhuma prova contra ele? Temos a certeza de sua presença no escritório da vítima, inclusive porque ele esqueceu lá o guarda-chuva. O espanhol esqueceu o guarda-chuva? Aham. Eu suponho que o cabo... Não foi arma do crime, não. Mas o suspeito podia ter levado um pedaço de pau, embora andasse armado. Encontramos um revólver de calibre 32 em seu poder. Eu penso que foi ele, sim, inspetor. Desgostoso por ter recebido apenas pouco pela venda, voltou ao local pela janela e matou o velho, roubando os manuscritos e o resto do dinheiro. O diabo é que não encontramos originais do Don Quixote em parte alguma no hotel. Nem os papéis, nem o resto do dinheiro. Revistaram também o escritório e o resto da casa? Revistamos a casa de alto a baixo. Mas o manuscrito não apareceu. E o dinheiro muito menos. O assassino foi aquele espanhol, inspetor. Ele não confessa, mas foi ele. Onde foi que esse senhor Jacó comprou os originais do Don Quixote? Acabou confessando que foram roubados do Museu do Escurial, em Madrid. Museu do Escurial? Uhum. O caso me parece interessante, Borba. É, sim. Tome conta dele. Eu tomo. E de saída eu vou conversar com o prisioneiro. Estou satisfeito por saber que o caso foi entregue à polícia judiciária, inspetor. E o senhor tem fama de ser bueno detetive. Descubra quem foi que matou o senhor Pedro. Por acaso não teria sido o senhor? No, juro que no, senhor, no. Estuvo na casa dele, é verdade. Vendido os manuscritos, é verdade também. Esqueci já o guarda-chuva, mas não matei. Quando eu saí de lá, às 11h40, eu estava vivo. A história desse manuscrito me interessa, senhor Jacó. Como foi que ele chegou ao seu poder? Bueno, uns amigos meus em Espanha roubaram do Museu do Escurial. Eu comprei e trouxe para o Brasil. São original legítimo, não? Cada página está rubricada por el escribón del rei, senhor Juan Galo de Andrada. E o senhor Pedro demonstrou interesse em adquirir a preciosidade? Sí, senhor, claro. Eu lhe propus o negócio e ele concordou em pagar 5 milhões pelos papéis. Mas, no último momento, só me pagou 12,5. Já, senhor, eu confesso que não me quedei satisfeito. Mas como já tinha a passagem marcada para Buenos Aires, não, eu concorri. Saí de casa às 11h40, pouco mais ou menos. Eu tomei um ônibus e cheguei a meu hotel antes de meia-noite e meia. E o gerente do hotel me viu chegar e conversou comigo. De ônibus o senhor deve ter levado mais de meia hora na viagem. Sim, por isso eu não podia estar no local de crime à meia-noite. Mas há um detalhe na sua história que não me agrada, senhor Jacó. Eu pensei que fosse engano do delegado Borba, mas eu estou vendo que o engano é seu. Hein? Não, um momento, senhor inspetor. Mas qual é o detalhe errado? Os originais do Don Quixote nunca estiveram no Museu do Escurial. Por isso a sua história peca pela base. O que você vendeu ao senhor Pedro foram simples falsificações. Não, perdão, senhor. Não, senhor, não é verdade. Perdão, digo eu. Não. É melhor confessar, Jacó. Lembre-se de que um crime de morte é mais grave do que uma falsificação. Quando nós encontrarmos os documentos e os entregarmos a um perito, vamos ver. Senhor inspetor, parece que o senhor tem parte com os demônios, é verdade. Eu falsifiquei os manuscritos de Cervantes, envelhecendo o papel por processo químico. Aquele papel não tem nenhum valor, é verdade. Confesso, senhor inspetor, que eu sou falsário de obras de arte. Todavia, eu não sou um assassino, senhor. Não fui eu que matou o senhor Pedro. Então, se não foi você, então quem foi? Eu não sei. Como eu posso saber? Não, nem posso imaginar quem tenha sido. O gerente do hotel já afirmou as primeiras declarações, inspetor. O espanhol já estava no hotel à 00:20. Se o velho foi assassinado à meia-noite, ele não teria tempo. Quando é que vocês vão soltar o suspeito? Bom, por minha vontade, não o soltaríamos nunca. Mas temos que retirar a acusação de assassinato e nos contentarmos com a de falsificação, ainda não provada. Este segundo delito é afiançável.
O espanhol deve sair do xadrez amanhã de manhã. Veja se o solta apenas à tarde, viu, Bola? Amanhã de manhã eu vou interrogar os moradores da casa da vítima e não quero que o senhor Jacó apareça para estragar tudo. Certo. Veja se o solta na hora do jantar. A governante do Sr. Pedro. Ecco, no sábado à noite, eu e as outras empregadas estavam de folga, de maneira que apenas eu e o Valdir nos encontramos em casa. Valdir é um mordomo, Sente-se, sabe? Lucrécia, sente-se e conte-me a sua história. Vamos lá. Bem, graças. E o Valdir, sabíamos que o patrão ia comprar-nos papéis de grande valor para a sua coleção. E quando foi no sábado, às 10 horas, apareceu aqui em casa o Sr. Jacó, carregando na pasta de couro. O patrão, ele e os dois, foram para o escritório. Pouco dopo, o patrão me disse a mim e ao Valdir que podíamos ir dormir. E Valdir foi para o seu quarto e eu fui para o meu. E pouco mais ou menos às 11h40, o Sr. Jacó despediu-se do Sr. Pedro e saiu. E eu ouvi as vozes dele, pô, o meu quarto fica pertinho do escritório, né? E eu tenho a certeza de que o visitante saiu àquela hora. Mas podia ter voltado, né? Sim, que se ele voltou, não foi pela porta. E eu já estava quase dormindo à meia-noite, quando eu ouvi os gritos do patrão e pangada no escritório. E dopo, o silêncio. E eu esperei um minuto e resolvi permitir-me a ir ver o que havia. 2 minutos depois, eu saí do quarto e comecei a bater na porta do escritório, que estava fechada a chave por dentro. Valdir escutou os meus chamados e saiu do seu quarto nos fundos. Então, arrombamos a porta do escritório e, encontramos o Sr. Pedro morto, com a cabeça esfacelada. E o guarda-chuva do Sr. Jacó estava ao lado do corpo. Mas ficou provado que a arma do crime foi outra. E o assassino a levou. O Sr. Pedro não tem nenhum parente, Lucrécia? Sim, o patrão tem 2 filhos que não moram com ele, né? E para dizer a verdade, eles não se dão. Que o Sr. Pedro era um homem antipático e grosseiro. Ninguém gostava dele. Nem sequer o Gêmeos. Gêmeos? Esse senhor, o Guaraci e o Darcy. É que um mora no Hotel das Laranjeiras e o outro em São Paulo. É o senhor Guaraci que vai tratar agora do enterro e tudo mais, não é? E logo que a polícia o permitir. Não? O falecido era muito rico, não, Lucrécia? Eu penso que era, inspetor. Tinha uma loja de antiguidade em Copacabana. E acho que o senhor Guaraci e Darcy são os herdeiros. Mas que pode ser eu, o advogado, o Dr. Bires, que deve chegar a qualquer momento. Ótimo, ótimo. Logo que ele chegar, avise-me, viu? E onde é que está o mordomo? Eu estava no meu quarto, nos fundos da casa, quando ouvi os gritos da governanta. Arrombamos a porta do escritório e encontramos o patrão morto, coberto de sangue. Havia um guarda-chuva no local que Lucrécia reconheceu como pertencente ao Sr. Jacó. Você sabia que havia 2,5 milhões no cofre, Valdir? Não, senhor. Eu pensei que o patrão tivesse pago os 5 milhões ao espanhol em troca dos originais do Don Quixote. Mas o Sr. Pedro pagou apenas metade, guardando o resto. Você disse que estava em seu quarto nos fundos. Não viu nada? Bem, inspetora, agora eu começo a ligar uma coisa com a outra. Por volta da meia-noite, eu ouvi passos e bater de bengala no calçamento que dá a volta à casa. No primeiro momento eu não dei importância, mas agora... Passos e bater de bengala? Sim. Isso é interessante. O Sr. Jacó não usa bengala. Nem sequer poderia estar usando guarda-chuva. Pois é, inspetor. Foi por isso que eu pensei no Sr. Guaraci. O patrão tem 2 filhos que não se davam com ele. O Sr. Guaraci, que mora no Hotel das Laranjeiras, é coxo e usa uma bengala. Eu me
me chamo Pires e era o advogado do falecido Sr. Pedro. O delegado já me interrogou, mas não levou muito a sério minhas declarações. E não. quais são as suas declarações? Vamos lá. O caso é que essa morte misteriosa pode não ter sido obra de ladrões, como pensa a polícia, inspetor. O furto dos originais do Dom Quixote pode ser, assim, um despistamento, o senhor compreende, né? O senhor suspeita de algum dos filhos da vítima? Bom, a verdade é que o senhor Pedro fez um novo testamento na semana passada, incluindo a sua governanta e retirando o mordomo e os dois filhos gêmeos. O Valdir sabia disso, eu suponho que os rapazes também soubessem. Bom, sendo assim, o mordomo não teria motivos para matar o patrão, né? Bom, Valdir não teria motivos, né? Mas a governanta sim. E os 2 filhos do senhor Pedro também. Por quê? Ora, porque mesmo tendo sido deserdados, eles poderão invalidar o Novo Testamento e se beneficiar com a morte do pai. Dificilmente 2 filhos deixarão de herdar num caso desses. Tem razão. Sabe o motivo por que a vítima deserdou o mordomo? Não sei, senhor, mas sei que Valdir soube disso e ficou muito sentido. Bom, o senhor se esquece que o mordomo estava nos fundos da casa quando o assassino entrou pela janela na frente e seus passos foram ouvidos. Seus passos foram ouvidos? Sim, passos e bater de uma bengala. O senhor Pedro foi agredido aparentemente com uma bengala. Mas isso é muito curioso, inspetor. Eu conheço uma pessoa... Um dos filhos da vítima, chamado Guaraci, disseram que é coxo e usa uma bengala. Eu estava pensando era nele mesmo. Guaraci mora no Hotel das Laranjeiras. Apesar do seu defeito físico, é um folgadão, boa vida. Guaraci seria capaz de tudo para conseguir dinheiro fácil, inspetor. Boa tarde. Boa tarde. O senhor é o inspetor Santos? Eu mesmo, senhor Guaraci. A polícia judiciária foi chamada a intervir no assassinato do seu pai. Gostaria de interrogá-lo novamente. Bem, para começar, inspetor, ele não era o meu pai, e sim o meu padrasto. O senhor Pedro não era seu pai? Não, senhor. Não, eu e Darcy somos filhos de sua falecida esposa, que se casou em segundas núpcias. Eu e meu irmão nunca nos demos bem com o meu padrasto. O seu irmão mora em São Paulo? A Darcy é alto funcionário de uma companhia industrial em São José dos Campos. Telegrafei ele ontem comunicando a morte de nosso padrasto. E espero que ele apareça hoje aqui no hotel. Bem, eu suponho que o senhor já saiba que nós somos gêmeos. Sim, disseram isso. Mas seu irmão não... como direi... Bom, quer dizer, apenas nos parecemos na fisionomia e na voz. Darcy tem as pernas perfeitas. Eu é que sofri um acidente de caça há 10 anos. Fiquei assim, como o senhor está vendo, né? Eu tenho a perna direita mais curta do que a esquerda. Por isso eu estou usando essa bengala. Uma bengala bastante grossa e resistente. Pois é. Há dias eu perdi a proteção de borracha que usava na biqueira da bengala. O senhor sabe que eu detesto ruídos, né? Deus me livre. Por isso todos os meus sapatos têm solas de borracha. O senhor sabia que seu padrasto ia comprar uns certos manuscritos de Cervantes? Bom, eu só soube dessa história dos originais de Dom Quixote quando o delegado me falou. O senhor acha que foi para roubar esses papéis que mataram o meu padrasto? Bom, eu não tenho muita certeza disso. O homem que entrou pela janela do escritório também podia ter outras intenções. Seu padrasto modificou o testamento há poucos dias. Sabia disso? Não, senhor. Mas acredito que eu tenha feito. Eu e meu irmão ficamos muito admirados quando soubemos que o velho tinha feito um testamento em nosso favor. O senhor sabe que nunca desejamos o dinheiro dele. Seu irmão estava em São Paulo no sábado à noite, não é verdade? Mas o senhor... Bom, no sábado à noite, eu não me aproximei da casa do velho na Tijuca, não. Eu não saí aqui das Laranjeiras. E por acaso eu tenho um excelente álibi. Diversas pessoas me viram aqui no hotel por volta da meia-noite. E cheguei mesmo a trocar 2 ou 3 palavras com alguns hóspedes aí no hall. Eles devem se lembrar desse detalhe. Muito obrigado, senhor Guaraci. Esta visita me ajudou muito. Parece que começo a penetrar no âmago do mistério. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Assassinato do Antiquário.
O álibi de Guaraci é perfeito, inspetor. Conversei com o gerente do hotel e com alguns hóspedes que viram o rapaz andando pelo hall antes e depois da meia-noite. Alguns hóspedes falaram com ele. Acham apenas que ele parecia muito preocupado e cabisbaixo. Mas eu já sei por quê. Na quinta-feira ele perdeu um bom dinheiro nas corridas de cavalos. Ah, é? E a respeito da bengala? Bom, poderia ter sido a arma do crime. Por isso eu consegui um mandado de prisão contra o rapaz. Ele continua no xadrez desde hoje de manhã. E a bengala está sendo examinada pelos peritos. Se não foi com aquela bengala, foi outra muito parecida. O diabo são os sapatos com solas de borracha. Ora, o mordomo Valdir ouviu os passos do criminoso. Se o criminoso usasse solas de borracha, seus passos não seriam ouvidos. Eu lhe pergunto... Com licença, inspetor. Pois não? Chamo-me Darcy e acabei de chegar de São Paulo. Ah, muito prazer, senhor Darcy. Este aqui é o delegado Borba. Prazer. Suponho que já saiba de tudo, não? Eu li nos jornais no trem. Com que então mataram o nosso padrasto. Ninguém chorará a sua morte. O seu irmão gêmeo disse que o senhor é alto funcionário de uma companhia industrial, não? Exatamente, eu sou advogado também. Aliás, é nessa qualidade que aqui me encontro. Exijo que meu irmão seja posto imediatamente em liberdade. Seu irmão ainda não está isento de culpa. O senhor Pedro foi morto com uma bengala e... então foi por isso que vocês o prenderam? Sim, Guaraci usa sempre uma bengala porque tem um defeito numa perna. Mas tem alguma prova contra ele? Por enquanto não. Inclusive ele tem um bom álibi. Eu sei. Guaraci estava no hall do hotel antes e depois da meia-noite. Muita gente o viu e falou com ele. Creio que isso basta para inocentá-lo. Ademais, qualquer ladrão poderia ter assassinado o nosso padrasto. Nem tanto, senhor Darcy. Um estranho jamais poderia entrar por uma janela que não foi forçada, mas sim aberta pelo próprio dono da casa. Sabemos que a janela do escritório estava fechada e foi aberta pelo senhor Pedro. Logo, ele sabia quem era o seu visitante, não? Bom, eu ignorava esse detalhe. Bom, mas de qualquer forma, já estou obtendo uma ordem de habeas corpus a favor de Guaraci. Meu irmão é inocente, Pedro. Seu irmão não me parece tão estúpido a ponto de usar a própria bengala para matar o padrasto. Acredito que a bengala dele não seja a arma do crime. Nesse caso, inspetor, teremos que soltá-lo. O espanhol também sairá esta tarde. E ficamos sem nenhum pássaro na gaiola. Não se lastime, Borba. Afinal de contas, a gaiola pode ser usada outra vez, né? Vocês confirmaram a permanência do senhor Darcy em São Paulo? Sim, senhor. Ele estava em seu apartamento em São José dos Campos. Não poderia ter vindo ao Rio, matar o padrasto e voltado na mesma noite. O álibi do irmão gêmeo também é muito bom. E o advogado? O Dr. Pires? É o outro que tem um álibi perfeito. Mas e se a governante estiver mentindo? E lembre-se de que Lucrécia foi incluída no Novo Testamento da vítima. Quem sabe se o assassino não entrou pela janela como nós supomos? Quem sabe se a governanta matou o patrão e depois chamou o mordomo, fingindo que estava batendo a porta do escritório? As características do crime dão-me a certeza de que o criminoso foi um homem. Nenhuma mulher, ao planejar um crime, escolheria por arma uma bengala. Além disso, Lucrécia não teria forças suficientes para fraturar daquele jeito o crânio do patrão. O senhor acha que foi um crime premeditado? Foi um crime muito bem premeditado. Até o álibi do criminoso foi estabelecido com muita imaginação. O senhor já sabe quem foi que matou o antiquário? Creio que sim. Não, mas ainda não tenho provas. Estou estudando todas as possibilidades e afastando todas as dúvidas. Ainda não encontrei o falso manuscrito de Cervantes, nem o dinheiro roubado do cofre, nem a arma do crime. Só depois de encontrar qualquer destes 3 elementos, estarei em condições de lhe dizer o nome do culpado. Já sei. O culpado é Darcy, o irmão gêmeo de Guaraci. Ele não ficou em São Paulo no sábado à noite. Veio ao Rio, comprou uma bengala... Licença. Pois não? Alô? É delegacia do distrito. Estou ouvindo, Jacques. Tem certeza? Está legal. Creio que o inspetor já esperava por isso. Obrigado, hein? O que foi? Era algum perito do laboratório?
Examinaram a bengala de Guaraci e, tal como o senhor esperava, não foi a arma do crime. Os técnicos acham, inclusive, que a bengala usada para liquidar o velho deve estar rachada ou partida em duas. Não, mas isso vai nos facilitar muito, delegado. É sinal de que a arma do crime não pode ser usada como antes. Deve estar escondida em alguma parte. Mas escondida onde? Só se foi atirada no meio do mato. Como lhe disse, revistamos a casa de alto a baixo e não encontramos nenhuma bengala. Também demos uma busca no Hotel das Laranjeiras, onde mora Guaraci, e não encontramos outra bengala. Parece que o coxo só tem uma. O instrumento do crime pode não ser uma bengala. E se fosse um ramo de árvore? Um ramo de árvore? Sim, bem grosso e resistente. Escute, delegado. Sim? Se você assassinasse um desafeto com um palito e não quisesse que a polícia encontrasse a arma do crime, onde esconderia o palito? Não sei. Aonde? É um paliteiro, né? Um palito. Tem razão. É lógico, é lógico. Entre tantos palitos iguais, ninguém ia descobrir. Bom, mas não foi um palito, inspetor. Foi uma bengala, um bastão. Ou um galho de árvore. É, o galho de uma árvore de jardim. Você não me disse que a casa do falecido Sr. Pedro foi construída no meio de um jardim? É, tem razão, inspetor. Mas como é que eu não pensei nisso antes? Há uma porção de árvores no jardim. É você, Valdir? Tem. Já voltou do enterro? Neste momento, Lucrécia. O senhor Guaraci e o senhor Darcy encarregaram-se de tudo. Por que não quis ir ao cemitério? Eu não tenho nervos para estas coisas, não. A polícia libertou o senhor Guaraci? Saiu mediante uma ordem de habeas corpus. Também não acredito que o assassino seja ele. Mas por quê? Você suspeita de alguém? Sim, Lucrécia, eu suspeito de alguém. Aqueles passos que ouvi lá fora podiam ter sido feitos de propósito para que eu os ouvisse, entende? Alguém querendo comprometer um dos filhos do patrão podia ter apanhado uma bengala ou um cajado. Mas que tolice, Valdir. E de qualquer maneira, o criminoso não podia esperar que você estivesse acordado no seu quarto, hein? Depende. A pessoa que matou o patrão podia ter se aproveitado de mim para estabelecer um álibi perfeito. Siga o meu raciocínio, Lucrécia. Suponhamos que o assassino não estivesse longe do local quando nós encontramos o corpo. Eu não entendo, mas onde você quer chegar, hein? O culpado podia ter planejado a morte do patrão. Esperou que aquele espanhol saísse e entrou pela janela. Se se tratasse de uma pessoa conhecida do patrão, uma pessoa aparentemente inofensiva, ele poderia ter aberto a janela. Então, a tal pessoa o matou e correu para dentro de casa, dando a volta ao prédio. E para estabelecer um álibi, pôs-se a bater na porta do escritório que ela mesma fechara por dentro. Aqui você está maluco, sabe? Eu não matei o patrão e eu não tinha motivos para isso. Mas não fique nervosa, Lucrécia. Eu estou apenas fazendo suposições. Realmente seria muito complicado e perigoso. É mais lógico admitir que o criminoso foi o senhor Guaraci. Bom, de mais a mais, há um detalhe que me esqueci de dizer ao inspetor. Os passos que eu vi lá fora na hora do crime tinham uma característica especial. Mas qual era a característica? O homem dava um passo e parava. Dava outro passo e parava. Como se estivesse puxando de uma perna. Devia ser o senhor Guaraci ou então alguém querendo se fazer passar por ele. Sim, Valdir, esses passos que você ouviu junto com o bater de uma bengala foram criados propositadamente para nos afastar da pista certa. Mas nós não nos deixaremos levar pelas aparências, né? Como lhe disse, os passos pareciam feitos por um aleijado. O assassino podia ter se fingido de aleijado para encarnar a figura de Guaraci. Mas o Guaraci tem um hábito perfeito. Estava no hotel quando mataram o padrasto. Várias pessoas o viram e falaram com ele. E ele só usa sapatos com solas de borracha. Só usa sapatos com solas de borracha? É. Sabia disso? Então... O criminoso pode ser qualquer outro, menos ele. Se sua intenção foi comprometer o Guaraci, esqueceu-se de trocar os sapatos.
Se fosse Guaraci, você ouviria apenas o bater da bengala ou do galho de árvore. Galho de árvore? É. Não foi uma bengala? Não, eu penso que não. E o galho quebrado deve estar neste jardim, em volta da casa. O terreno é cimentado e nada poderia ter sido enterrado. Por outro lado, o criminoso não devia ter tido tempo para fazer um buraco no jardim. E Olha aí. O que foi? Não estou vendo nada. Ali em cima daquela árvore, um galho pendurado em cima do outro. E, se não me engano, há mais alguma coisa, né? Ah, é verdade, inspetor. Uma caixa de papelão. Eu vou buscar uma escada. Muito me engano, encontramos as provas do crime. Aqui está, inspetor. Um galho de árvore grosso e resistente quebrado em 2. E uma caixa de papelão contendo um maço de papéis amarelados pelo tempo. Amarelecidos artificialmente, Valdir. Esses são os originais do Don Quixote fabricados pelo Sr. Jacó. Não, cuidado. Não segura o galho no meio. Está manchado de sangue, olha. Nossa senhora. Agora não há dúvida de que foi com esse cajado que mataram o seu patrão, Valdir. E estas provas denunciarão o culpado. O senhor acha que foi o assassino quem colocou isso aí em cima? Só podia ter sido. Na minha opinião, atirou o cajado e o manuscrito para cima da árvore, contando voltar depois para apanhá-los. E por que não veio? Ninguém se lembrou de vigiar o jardim? Provavelmente o criminoso não pôde voltar ao local do crime. Mas é possível que volte esta noite. E nós aqui estaremos para recebê-lo. Entende? Sim. Vamos estender uma rede ao peixe. E a isca será a arma do crime e os falsos originais do Don Quixote. O senhor acha que o culpado pode ser uma mulher? Não, Valdir, não. O culpado é um homem. Por isso, basta de ideias. Esta noite vamos caçar o fantasma. Estamos aqui escondidos há 3 horas. E não há sinais do homem. Querem que eu vá buscar um cafezinho? É uma boa ideia, hein, inspetor? Tá uma noite muito fria. Esta semana tem feito muito frio por aqui. Inspetor. Que foi? Em que estava pensando? De repente ficou tão calado? Está vendo alguma coisa? Estou pensando no que vocês disseram. Creio que, sem querer, vocês me deram outra bela sugestão. Quê? Fiquem aqui à espera do homem. Eu vou entrar um momento para procurar uma coisa. O assassino pode aparecer a qualquer momento vindo da rua. Devemos esperar que ele venha da rua. Parece que vem alguém. Estou vendo uma sombra. Tem razão. A sombra de um homem. Acabou de pular o muro e vem vindo nesta direção. O que é que nós fazemos? Espere. Vamos ver se ele faz menção de subir na árvore. Aí está o assassino, seu delegado. Mãos ao alto! Afaste-se dessa árvore! Não, senhor, não atire, delegado, não, eu me entrego. Santo Deus, é o senhor Jacó? Sí, claro, soy yo. Ay, señor, ¿cómo que ustedes sabían que yo iba a voltar? Entre, Jacó. Eu sabia que era você. Nós sabíamos desde o princípio, mas não tínhamos provas. Inspetor? Estou aqui, Borba. Então, agarraram o espanhol? O senhor já sabia que era ele, não? Sim. Quando o interroguei, desconfiei de que esse falsificador internacional não estava contando tudo quanto sabia. Mas o que é isso que o senhor tem nas mãos? Dinheiro? São maços e maços de notas de 5.000 cruzeiros? 2,5 milhões ao todo. O assassino não teve tempo de gastar nada. Acabei de reaver o dinheiro roubado do cofre. E agora o nosso amigo Jacó vai confessar tudo. Não é verdade, Jacó? No, senhor inspetor Santos. Eu não matei o viejo, não, senhor. Talvez o senhor não me acredite. Claro que acredito. Sei que não foi você quem matou o antiquário, mas quero que confesse que assistiu ao crime. Estive andando de táxi ontem à noite fazendo o trajeto para Sans Penha, Glória.
e gastei apenas 20 minutos. Foi então que verifiquei que você poderia ter assistido ao crime e voltado de táxi para o seu hotel, utilizando o túnel Catumbi Laranjeiras. Bueno, senhor inspetor, eu le conto todo. É bom. En la noche de sábado, después de ter vendido los papeles al señor Pedro, yo fui para el punto del ómnibus. Entonces me di cuenta, por falta de paraguas, me guarda-chuva, ¿no? Yo volteé, entré por lo portón que ainda estaba abierto. Fue entonces que yo vi una sombra en la ventana, una janela del escritorio. El hombre entró por la janela y agredió al señor Pedro con un bastón. Demoró así 1 o 2 minutos dentro del escritorio y salió cargando el bastón quebrado en la caja donde estaba guardado el falso manuscrito de Cervantes. Sí, yo vi perfectamente cuando el asesino jugó esos ovillitos encima de una árbol del jardín y salió corriendo. Yo también me quedé tan apavorado que yo apañé un taxi y fui para el hotel. Estaba yo resolvida a volver para apañar los manuscritos. Bueno, mas esta tarde me soltaram. Sua história está correta, menos num detalhe. Como? Você viu a cara do assassino e não quer denunciá-lo. Senhor inspetor. Talvez seja por solidariedade ou talvez porque espera fazer chantagem com ele. De qualquer maneira, está perdendo seu tempo. Eu também sei quem é o culpado. Quem é, inspetor? Não precisa ir muito longe, Borba. Ele está aí, ao seu lado. Quê? Quem matou o Sr. Pedro foi o Valdir. O senhor não tem provas, inspetor Santos. Eu não tinha motivo. Tinha, sim. Mesmo que não o matasse para roubar o dinheiro, ia matá-lo por causa de alguma coisa que havia entre vocês e que o levou a retirar o seu nome do testamento. Não quer me dizer o que foi? O senhor Pedro discutiu comigo, pensando que eu fosse um ladrão e por isso me deserdou. Por isso você o matou e planejou o crime procurando lançar as culpas sobre outras pessoas. Na verdade, você não ouviu passos nem bater de bengala na área calçada em torno da casa. Queria lançar suspeitas sobre Guaraci, mas não sabia que ele só usava sapatos de sola de borracha. Como é que eu podia ter cometido o crime? Eu estava nos fundos da casa quando Lucrécia... É simples. Logo que o senhor Jacó saiu da casa com dinheiro, você pulou a janela do seu quarto e foi bater a janela do escritório. Seu patrão achou estranho que você estivesse no jardim, mas abriu a janela. Afinal de contas, você era o mordomo. Então, munido de um galho de árvore, você o matou roubando os falsos originais do Dom Quixote e o resto do dinheiro. Escapou correndo, jogou a arma do crime e o manuscrito em cima da árvore, deu a volta à casa e entrou de novo pela janela do seu quarto. A essa altura, a governante já estava batendo na porta do escritório e você foi reunir-se a ela com a cara mais inocente do mundo. Tudo isso apenas em 3 minutos? Tudo isso em 3 minutos, Valdir. São 180 segundos. Não parece, mas na realidade, 180 segundos é um bocado de tempo. Sim, eu o matei. Ele queria denunciar-me como ladrão e eu tinha que impedi-lo. Não matei por causa dos papéis, nem mesmo por causa do dinheiro. Matei-o porque tinha medo dele. Mas, afinal de contas, onde estava o dinheiro roubado do cofre? Nós revistamos a casa de alto a baixo e não encontramos nada. Não viram algumas válvulas e condensadores jogados no depósito dos fundos? Pois deviam ter desconfiado desse material eletrônico. Há uma semana que faz bastante frio e ninguém se lembraria de ligar o aparelho de refrigeração. Pois é, o condicionador de ar estava completamente oco e os pacotinhos de dinheiro foram colocados lá dentro pelo Valdir. Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Assassinato do Antiquário. Tomaram parte os seguintes artistas: Navarro de Andrade, Jacó;
Geraldo Cruz, Pedro. Amélia Ferreira, Lucrécia. Wilson Marcos, Valdir. Carlos Leão, delegado. Geraldo Luz, Pires. Laio Júnior fazendo Guaraci e Darcy. Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Controle técnico, Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio-teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.